Amém. E Deus tem coisas grandes para fazer aqui. Podemos honrar a Deus? Amém. O salva de palmas tem que ser ainda maior. Amém. Aleluia. É para Ele, que Ele conhece e sabe todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Quem está pronto para falar de vida? De vida. Amém? Vamos lá até ao livro de Ruth, capítulo 1. Amém. Ruth, capítulo 1. E vamos falar da vida como ela é. Enfim, todos nós que estamos aqui, chegámos aqui com dificuldades, se calhar com alguns problemas, e provavelmente, espero eu, que todos aqueles que chegaram nesta condição, chegaram aqui também na expectativa daquilo que Deus quer fazer nesta tarde. Quando chegaram aqui na expectativa de coisas grandes de Deus. Amém? Alguém necessita de cura nesta tarde? Amém? Alguém necessita de bênção financeira nesta tarde? Amém? Alguém necessita de direção de Deus para a sua vida nesta tarde? Amém? Então temos aqui tudo. Amém? Olha lá para a pessoa que está ao teu lado. Amém? Ela aperta-lhe assim as bochechas. Amém? Vê se é feito da mesma massa que tu. Espero que não seja nenhum anjo que já esteja sentado ao teu lado. Mas se é gente... A munição está aqui um bocadinho a falhar. Se é gente, vai ter necessidades. Se é gente, tem problemas. Se é gente, precisa da intervenção de Deus. Certo? Se é gente, encontrará circunstâncias com as quais nós precisamos naturalmente lidar. É por causa disso que podemos cantar e cantar com todo o nosso ânimo, com toda a nossa força, com este extraordinário grupo louvor, dizendo que Deus nos dá a vitória. Amém? Que somos livres nele, que somos aquilo que Ele diz que nós somos, por causa de nós termos circunstâncias com as quais precisamos lidar. Fatores. Amém? E nós vamos ler a história de gente como nós. Não vamos ler o livro de Ruth, nem pensar sobre ele, mas vamos pensar sobre este primeiro versículo do livro de Ruth. Amém? E é aí que nós vamos ficar. E a palavra de Deus diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Vidas. Bem, nós poderíamos começar por pensar sobre estes fatores e um dos fatores que começa aqui, que tem a ver com todos nós que estamos neste lugar, é o fator tempo. É o momento em que nós vivemos. É este momento hoje, agora. É aquele momento onde nós chegamos, é o momento preciso onde nós estamos com as nossas necessidades, com os nossos problemas. É este preciso momento onde Deus está a cuidar também de nós, onde Deus está a olhar para nós, onde Deus nos conhece como mais ninguém. E este fator tempo é o fator que atinge toda a gente. Se calhar estás a olhar para um momento especial na tua vida e estarás a pensar: porque é que eu estou a passar por isto? Deixa-me dizer que este fator tempo tem a ver com aquilo que esta família, a família de Elimeleque, a família de Noemi, neste caso ambos com os seus filhos Malom e Quilion, eles estão referidos nos versos abaixo, mas é este preciso momento que a palavra de Deus está a falar. Há um tempo e este tempo é hoje, é o nosso tempo. A palavra de Deus está a dizer nos dias em que julgavam os juízes. Se nós pretendermos que a nossa vida pudesse ser noutro tempo, se calhar pensávamos que tudo poderia ser diferente na nossa vida se tivesse sido noutro tempo. O tempo que tu estás a viver, o momento que tu estás a viver, é a oportunidade que Deus te está a dar de tu veres coisas a mudarem. Este tempo, este dia. Bem, não é amanhã, não foi ontem. É hoje. E a palavra de Deus diz nos dias em que julgavam os juízes. Bem, nós precisamos pensar um bocadinho sobre estes dias em que julgavam os juízes. Naquilo que diz respeito a Noemi, naquilo que diz respeito a Elimeleque, estes dias prolongaram-se
por mais tempo. No que diz respeito aos juízes, ainda foram mais, perto de 300 anos. Mas aquilo que nós estamos a falar são tempos bem definidos. No tempo em que os juízes julgavam, houve de tudo e de mais alguma coisa. Olha, houve violência como nunca houve. E quem lê o livro de Juízes, capítulo 19, perceberá claramente que os tempos que nós estamos a falar eram absolutamente tempos de violência. É a história de um levita e de uma concubina. E aquela história acaba bem ensanguentada no meio de todo aquele panorama onde Deus está a intervir, onde Deus está a realizar coisas, onde Deus está a levantar gente, porque essa é a história. A nossa história existe porque nós estamos a viver neste tempo. Se nós quisermos caracterizar espiritualmente o tempo em que a palavra nos está a falar, eram tempos onde uma geração não conhecia Deus e por causa disso abandonaram Deus. Quando lemos o livro de Juízes, capítulo 1, capítulo 2, nos fala acerca disso. Onde Deus estava esquecido. Estes eram aqueles tempos. Onde Deus não estava na história, mas não estava na história, não era porque Ele não quisesse estar, era porque gente tinha colocado Deus à parte da história. É o tempo. Mas a grande verdade e o pior de tudo é que nós olhamos para este tempo dos juízes, nos dias em que julgavam os juízes, e nós encontramos uma absoluta servidão. Toma nota de uma coisa, sempre houve momentos de batalha, na minha e na tua vida. Quem se identifica com isto? Podes levantar a tua mão. Momentos de batalha, de luta, certo? Mas aquilo que nós estamos a falar não era de momentos de batalha, estamos a falar do povo de Deus debaixo de servidão. E quem lê o livro de Juízes vai se aperceber disso. Servidão. Servidão completa. Ora são os sírios, ora são os filisteus, ora são estes, ora são aqueles. Eles estão lá tomando conta de tudo aquilo. Eles estão lá tomando o povo de Deus como alguma coisa em que eles não têm a possibilidade de ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que eles sejam. Os nossos tempos. Bem, como é que são os tempos em que nós estamos a viver? Os tempos em que nós estamos a viver, muitas das vezes, se nós não colocamos os nossos olhos em Deus, na pessoa de Deus, eles passam a ser tempos onde o diabo tem todo o prazer em reinar na nossa vida. As circunstâncias em que nós vamos ler a seguir, elas estão condicionadas neste fator de tempo. Como é que nós olhamos para o tempo? Como é que nós olhamos para o dia de hoje? Como é que nós olhamos para este momento? Para terminar o livro de Juízes, o autor diz naqueles dias, o último verso do capítulo 21 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E como diz na versão revista e corrigida, cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Terrível estes tempos. Tempos onde Deus não fala, onde Deus não ministra, onde eles não querem ouvir. E ainda encontramos que há alguns bons juízes no meio de tudo isto, que vão levantando o povo, mas que de repente eles partem para a eternidade e lá vem novamente o povo por aí abaixo. E vivem aquele tempo de carrossel, onde tudo está bem com Deus, onde de repente o povo está mal, onde novamente volta a estar bem, onde novamente volta a estar mal. Tempos indefinidos. Porque Deus continua a ser constante, mas nós muitas das vezes falhamos. Os condicionalismos. Por causa do quê? Do tempo. Como é que tu olhas para o dia de hoje? Que expectativa tens trazido para estar aqui diante da presença de Deus? O que é que mexe com a tua vida para estares hoje diante de Deus? O que é que mexe com cada um de nós para levantarmos as nossas vozes, levantarmos as nossas mãos, virmos à presença de Deus, glorificarmos a Deus, dizermos que Deus tem uma visão própria e uma visão muito extraordinária sobre nós e Ele nos chama como Ele quer e de repente o que é que isso tem impacto na tua vida? A maneira como tu olhas para o tempo que estás a viver hoje é a maneira como tu te vais relacionar com Deus. E se olhares para o tempo que Deus te está a dizer, para o tempo em que tu estás a viver, como menos do que uma oportunidade, tu vais lamentar este tempo,
a situação que estás a passar, mas não conseguirás sair dela. E quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que é todo poderoso para operar. Eu vejo um Deus que não tem limites. Posso ouvir um amém? Diz lá à pessoa que está ao teu lado: Deus não tem limites, Ele é poderoso. Ele é Deus. A palavra de Deus diz: aquele que é poderoso para fazer tudo. Diz lá comigo: tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em quem? Opera em nós. Então Deus está a olhar para nós de uma maneira diferente. Deus está a olhar para as nossas circunstâncias, para os nossos problemas. Tu não estás esquecido de Deus. Deus está a colocar sobre ti o seu olhar. Deus conhece-te. Deus conhece o limite do teu coração. Deus conhece que se calhar chegaste a este lugar sem esperança absolutamente nenhuma. Tu não sabes como vai ser. Mas Deus conhece. Mas Deus sabe. Nos dias em que julgavam os juízes. Depois diz a palavra de Deus que de repente há uma mudança aqui. A palavra de Deus diz que houve uma fome na terra. Neste verso nós lemos esta expressão, e fome, dentro da perspectiva sempre que encontramos-la na palavra de Deus, é sempre um tempo difícil de suportar. Nós encontramos decisões muito erradas por causa de fome. Esta não é a primeira fome que a palavra de Deus fala. No livro de Gênesis ela fala sobre fome. Com Eliseu fala sobre fome. Com Elias fala sobre fome. Com José fala sobre fome. E sempre fome está associada a alguma coisa que é absolutamente terrível. Tornou-se um condicionalismo, porque se nós olharmos para a palavra, se nós olharmos para esta família, e agora se pensarmos nesta perspectiva até de família, nós encontramos que uma fome foi alguma coisa que levou depois a uma decisão, e nós já vamos falar sobre decisões. Os condicionalismos que acontecem na nossa vida. Bem, há um tempo definido. Sim senhor. O tempo que nós estamos a viver, sim, é este tempo, o tempo que nós chamamos hoje. O dia de hoje, esta semana, tudo aquilo que aconteceu, se calhar aquilo que já tens expectativa que aconteça, as circunstâncias que estão a chegar à tua vida, a maneira como tu se calhar estás a lidar com isso, ou como não estarás a lidar com isso. Mas depois sobre tudo isso acontece que há uma fome. Bem, o condicionalismo para ti poderá não ser a fome. Se calhar sobre esse assunto estás resolvido. Normalmente sobre isso nós estamos resolvidos. Mas a circunstância poderá ser outra. O condicionalismo poderá ser outro. Quantos mais condicionalismos nós conhecemos? Olha, queres condicionalismos mais profundos? Nós encontramos, por exemplo, o desprezo que a família de José colocou sobre esta personagem. Desprezo. Quem já sentiu desprezo? Não se diga. Algum de nós gostou? O colocar à parte, o sermos apontados. Se calhar esse é um condicionalismo que muitas das vezes afeta a nossa vida, afeta a maneira como estamos a relacionar. Condicionalismo. Bem, mas se nós olharmos mais profundamente ainda encontramos outras personagens. Olha, por exemplo, encontramos o pecado que afetou a vida de Davi. E Davi estava a lidar com o pecado, com Batseba, de uma maneira que ele achava que tudo se ia resolver por causa do quê? Do tempo. Lembram-se do tempo lá atrás? Falámos sobre ele. E ele pensava, bem, isto vai se resolver com o tempo. Isto deixa de ser falado, isto deixa de estar cá na minha mente. O tempo vai tratar de resolver este problema. Deixa-me dizer-te que o pecado nunca é resolvido por causa do tempo. Nunca. O pecado só se agrava por causa do tempo. E Davi está numa expectativa tão extraordinária quando Natã o confronta. Porque de repente, quando lemos o Salmo 51, é isso que nós percebemos. Não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me o quê? A alegria da salvação.
Mas há uma frase que marca todo o meu coração em relação àquilo que Davi estava a fazer e aquilo que Davi estava a viver. Deixa-me ser claro. Davi diz assim: a Deus, o meu pecado não sai diante dos meus olhos. Davi estava afetado por aquilo. A vida de Davi estava condicionada por aquela circunstância. Bem, Davi podia estar aqui. Davi podia cantar connosco, podia saltar, podia bater palmas, podia levantar os braços, mas havia alguma coisa que na vida dele o estava a condicionar. E aquilo que estava a condicionar a vida dele não era nada mais, nada menos naquele momento do que o seu próprio pecado. Condicionalismos. A fome é o único? Não, não é o único, não senhor. Há muito mais do que isso. A doença, se nós olharmos para os filhos de Elimeleque e de Noemi, eles vão morrer. Bem, Elimeleque vai morrer também. Malom e Quilion vão morrer também. Malom e Quilion significa doente e debilitado. Imaginem só. Elimeleque e Noemi saem da sua terra condicionados por causa de uma fome. Chegam a uma terra estranha. Elimeleque morre. Malom e Quilion morrem. O doente e o debilitado morrem. De repente encontramos, parece que há aqui um paradoxo em tudo aquilo que nós estamos a ler, porque eles estão a falar de uma terra chamada Belém, de onde eles saem, e Belém significa casa de pão. Diz lá a pessoa que está ao teu lado: casa de pão é bom, amém? Mas eles têm de sair dessa casa de pão porque há fome. Faz sentido? Quantas coisas eu não percebo na minha vida? Tu percebes tudo na tua vida? Percebes todos os projetos, percebes tudo aquilo que está diante de ti, percebes todas as circunstâncias, porque é que tens de passar por elas. Em todos os momentos tens a melhor atitude e vais sempre à presença de Deus para tentar resolver tudo. Bem, na nossa vida, tomara que fosse, mas muitas das vezes aquilo que sobressai tem a ver com aquilo que é a nossa humanidade. E eles procuraram resolver um problema chamado fome, um condicionalismo na vida deles, saindo de um lugar onde a presença de Deus se manifestava. Nós já vamos chegar lá. Eu não vou demorar muito tempo. E no meio de tudo aquilo, Deus está onde? Deus está a trabalhar, Deus está a agir, Deus está a querer ministrar, Deus está a falar, Deus está a usar uns, Deus está a usar outros, Deus está a usar Débora, Deus está a usar Otniel, Deus está a usar Edu, Deus está a abençoar, Deus está a fazer. Deus está a usar gente que também de carne e osso, olhando para si mesmas, colocando o seu coração em Deus, de repente estão a vencer os condicionalismos. Porquê? Porque Deus se usa de gente que confia nele. Para tocar a vida de outros, para abençoar a vida de outros. Mas há um deles que achava que tudo na sua vida não era nada condicionado porque tinha uma força extraordinária. E vocês já imaginam quem é que eu estou a falar do livro de Juízes? Estou a falar de Sansão. Quantos conhecem Sansão? Sansão não precisava de Deus. Por que é que eu preciso de Deus? Eu resolvo tudo. Expressão, à porrada. Como é que eu resolvo tudo? Eu resolvo tudo na minha força. Como é que eu resolvo com os filisteus? Eu não tenho que fazer nada com os filisteus. Eu não tenho sequer, dizia Sansão, e quem conhece a história dele sabe isso, eu não tenho sequer que me mover em relação ao meu povo. Eu sou levantado como nazireu, eu sou levantado como juiz, mas não tenho nada a ver com eles, nem estou preocupado com eles. A minha preocupação é matar filisteus. Sabem como é que Sansão resolvia o seu problema de pecado? Matava filisteus. Incendiava as caudas das raposas. Pegava fogo na seara deles. Como é que resolvemos? Porrada. O que Sansão estava a dizer é: eu não preciso de Deus. Eu resolvi isto tudo. Sabem como é que ele resolvia os seus próprios problemas? Que tinha a ver com a sua própria humanidade e que tinha a ver com aquilo que tem a ver com toda a gente, homens, mulheres, sua sexualidade. Ele não ouvia a voz dos seus pais. Ele dizia: eu vou arranjar alguém que satisfaça tudo aquilo que diz respeito à minha necessidade.
Eu vou tratar disso à minha maneira. Não há personagem nenhuma na palavra de Deus, Novo e Antigo Testamento, sobre quem se lê tanto: o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. E ele teimava em fazer tudo à sua maneira. Gente que olha para os seus condicionalismos, mas não está na dependência daquilo que Deus quer fazer. Olha arrogantemente para Deus. Relaciona-se com um Deus que está tão distante. Mas relaciona-se dessa maneira, colocando Deus lá e eu aqui. Mas quando Sansão precisou de Deus e orou a Deus uma última oração: Senhor, dá-me força, uma última vez. Lembram-se? E estava lá entre as colunas daquele templo e ele empurra com toda a força que ele tinha. E de repente a força que ele tinha entra novamente nele. E sabem o que é que diz? Milhares daquelas pessoas se converteram e louvaram a Deus. Não! O que é que aconteceu? Tudo aquilo que o seu coração pedia. Matou quem? Filisteus. E a Bíblia termina sobre a vida de Sansão desta maneira. Matou mais naquela hora do que em toda a sua vida. E nós, Sansão. Deus chamou Sansão para matar filisteus? Foi para isso que Deus o chamou. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te chamou. E às vezes olhamos para a oportunidade do tempo, olhamos para as circunstâncias e pensamos: bem, isto é tudo aquilo que eu quero viver. Condicionamos-nos a nós mesmos em relação a alguma coisa que nada tem a ver com aquilo que é de Deus. De repente os discípulos estavam a viver isto da mesma maneira. Jesus estava no monte de transfiguração com alguns dos seus discípulos. Jesus desce. Um pai absolutamente preocupado com o seu filho, porque o seu filho estava verdadeiramente endemoninhado. Chega-se diante de Jesus e diz: olha, Jesus, vê se o podes libertar. Os teus discípulos não puderam fazer nada. Jesus aproveitou logo: geração incrédula. Até quando é que vocês terão convosco? Mas de repente aquilo que a palavra de Deus está a dizer é que aquele pai começa a explicar a Jesus tudo aquilo que se passa com o seu filho. E o coração de compaixão, de amor de Jesus, naturalmente é um coração tão extraordinário. Quem pode dar glória a Deus por isto? Amém? Já experimentaste o coração do Pai? Naturalmente olhamos para Jesus. Amém? Este mês falamos tanto de Jesus. Ele é a imagem invisível de Deus. Amém? Amém. Perdão, ele é a imagem do Deus invisível. Assim é que está certo. E aquele coração grato, maravilhoso, olhou para aquele pai e aquele pai pergunta: podes fazer alguma coisa? E Jesus responde: se tu podes crer, se tu podes. Bem, os discípulos estavam condicionados a um momento de incredulidade nas suas vidas. Os discípulos tinham sido chamados para abençoar pessoas. Mas um condicionalismo entrou no seu coração. Disseram: isto é demais para nós. Nós podemos lidar com distribuição de pães e peixes, mas não conseguimos lidar com isto. Isto é demais para nós. E enquanto isto, talvez, naquele momento em que o pai falava com os discípulos e eles não podiam fazer nada, o filho esgravatava no chão e eles: bem, isto é complicadíssimo. Quando estava diante de Jesus, o mesmo aconteceu, mas Jesus tem todo o poder, Ele não está condicionado. É por causa disso que a minha confiança e a tua confiança hoje não está em ninguém, mas tem que estar colocada nele. Amém? E de repente Ele é poderoso para libertar, de repente Ele é poderoso para fazer um milagre. Os discípulos perguntam: porque é que nós não conseguimos? Bem, não conseguiram, não é por nada. Esta casta não sai senão pela oração e pelo... Sabe o que é que Jesus está a dizer? Aquilo que vocês precisam é da unção de Deus sobre vós. O Espírito de Deus. Mover de Deus.
O que é que lhes faltava? Faltava-lhes ousadia? Provavelmente não. Faltava-lhes aquilo que eles não buscaram. Mesmo tendo a presença de Jesus, eles estavam condicionados a um pensar sobre Jesus, a um viver com Jesus, mas não estavam a viver a dimensão do que é viver com Ele. É daqui que Deus nos tira de uma imagem onde nós estamos construídos à imagem de uma religião, para nos colocar construídos à imagem de um relacionamento. É daí que Ele nos tira e nos desconstrói naquilo que nós não conseguimos fazer, para nos levantar e nos erguer e nos dizer: bem, tu és aquilo que eu digo que tu és, porque eu estou a trabalhar na tua vida. Condicionalismos. Qual é o teu condicionalismo hoje? Pastor, eu precisava de um trabalho, eu precisava de uma esposa, amém? Eu precisava de um marido, só para não ficar aqui. Eu precisava de Deus de um milagre no meu casamento. Deus, eu precisava que tu trouxesses orientação à minha vida sobre decisões que eu preciso tomar, mas preciso tomar da maneira certa, daquela maneira que só tu diriges, para não fazer simplesmente a minha vontade, não, Senhor, mas fazer a tua vontade. Vamos até ao último fator. O último fator tem a ver com a decisão. Eu vou reler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Até aqui nós já vimos. Fator tempo, condicionalismo da vida. Logo a seguir diz assim: com sua mulher e seus 2 filhos. Bem, se nós olharmos para os moabitas, eles eram muito aparentados de Israel, mas eles não pertenciam às tribos, eles nem sequer tinham a possibilidade de entrar até no tabernáculo. Esta é uma tribo que vem desde o tempo de Ló. Aliás, ela nasce fruto de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. E de repente eles estão a sair de uma terra chamada Terra de Pão, Belém, para ir para uma outra terra, a terra dos Moabitas. Bem, nós não vamos para muito longe. Nós encontramos aqui uma solução: decisões. As nossas decisões. Eu já tomei decisões muito erradas. Uma delas o vosso pastor já falou. Eu ultrapassei o andar de bicicleta e quem levou com o cão fui eu. Se eu tivesse deixado ir à frente, a esta altura vocês tinham um pastor com menos uma perna. Mas tinham um pastor. Quando eu olhei para trás, o cão estava aqui. É assustador. Decisões. As decisões marcam a nossa vida e provavelmente muitos de nós que estamos aqui já chegamos à idade onde olhamos provavelmente para trás e pensamos: bem, houve decisões que não me aproximaram nada de Deus. Houve decisões que me afastaram do propósito central de Deus na minha vida. Houve decisões que me afastaram daquilo que era importante. Houve decisões que eu achei que eram mais importantes e de repente eu estava a pensar mais em mim do que no centro da vontade de Deus. Decisões que não afetaram simplesmente a tua vida, mas afetaram a vida de outros. E tudo aquilo que a palavra de Deus está a dizer acerca desta decisão tem a ver com isso. Bem, os moabitas não eram assim tão maus. Houve momentos onde Israel e eles não se deram nada bem. Houve momentos, ainda que sendo aparentados, eles nem sequer permitiram que o povo de Israel passasse pelas suas terras. Houve momentos onde as coisas estiveram mesmo e eles estiveram mesmo de costas voltadas. Bem, mas agora, melhor do que erguermos a nossa voz e confiarmos em Deus, em todos aqueles períodos de fome que eu vos falei, seja no tempo de José, seja no tempo agora de Eliseu e de Elias também, seja no tempo de Moisés, o qual também houve, seja em que tempo fosse, momentos de fome, decisões tomadas, muitas das vezes precipitadas.
levaram a que mais tarde nós olhássemos para elas e pensássemos: isto condicionou a minha vida. E agora, Deus? O melhor de tudo é que nós temos um Deus que é absolutamente perdoador e restaurador de todas as coisas. Nós não temos um Deus que nos aponta o dedo, mas temos um Deus que nos levanta. Podes dar glória a Deus por isso. Não importa como tu chegaste até aqui, não importa como tu estás, o que importa é aquilo que Deus é poderoso para fazer no tempo a que Ele chama hoje. E a palavra de Deus é muito clara acerca disso. Eu vou pedir para ficarmos todos de pé na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Daniel, capítulo 11, verso 32. A última parte daquele versículo é marcante para a minha vida e eu inspiro-me neste texto. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vamos dizer juntos? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fecha os teus olhos na presença de Deus. Aleluia. Podemos dizer mais uma vez, agora diz para ti: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia. Com os nossos olhos fechados na presença de Deus, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar ao nosso coração. Provavelmente a trazer algum desafio para hoje tu veres circunstâncias mudadas. Se calhar até para alguém que aqui está, que não conhece ainda Jesus desta maneira e que talvez pela primeira vez ou não veio até este lugar. E Deus começou a falar à tua vida. Deus está a dizer-te: é isto que eu preciso. Tu estás a sentir isso? Eu preciso de um Deus que me ama tanto assim. Preciso de um Deus que restaura a minha vida. Estás no lugar certo. Aleluia. Se calhar estás aqui à espera de um milagre. Deixa-me dizer, tal como eu disse no início, vale a pena ter expectativa, porque Deus é bom. Vale a pena ter expectativa, porque Ele é o Deus que cura, que opera. Para Deus nada é impossível. Estás no lugar certo. Diz lá à pessoa que está ao teu lado: estás no lugar certo. Amém? Vou pedir para levantar um pouco mais a munição aqui. Amém? Podes dizer à pessoa que está do outro lado: estás no lugar certo. Amém? Estás no lugar certo. Aleluia, vale a pena. Porquê? Porque Deus está aqui. Amém? Porque Deus está aqui. Aleluia. Fecha os teus olhos na presença de Deus. Vamos adorá-lo juntos e depois vamos ser desafiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vai, ó Deus, vai, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vai, ó Deus, vai, ó. Estás sedento nesta tarde? Levanta as tuas mãos. Aleluia. Meu desejo é sentir. Aquele que pode tocar está aqui para o fazer. Então vem me incendiar. Meu coração É teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. aleluia. Shiradarabababasi. Aleluia.
Ouve aquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer à tua vida. Se tu precisas hoje de um toque de Deus na tua vida, se estás, ouve com atenção, se estás a olhar para este tempo como um tempo onde tu não tens esperança, se estás a olhar para este dia como um dia onde tu não tens esperança, onde aparentemente não há solução, então nesse fator chamado hoje, Deus quer te dar uma visão nova sobre a vida, uma perspectiva nova sobre as coisas. Ele quer te mostrar como Ele te ama de uma maneira tão extraordinária. Ele quer tocar a tua vida, Ele quer renovar esperança no teu coração, Ele quer renovar a sua bênção na tua vida, Ele quer fluir em ti. Não estamos a falar do Espírito Santo, estamos a falar de uma obra que Ele faz na tua vida, retirando todo esse pessimismo, retirando tudo aquilo que tem a ver com uma visão negra sobre as coisas, para te dar uma esperança, para te dar um futuro, para te mostrar um plano, para te mostrar o seu amor. Ele quer fazer isso em ti. Então olha, do lugar onde tu estás, vem à frente. Não é simplesmente este o apelo, eu quero fazer mais ainda nesta tarde, mas se é contigo que tem a ver com isso, sai do teu lugar, vem à frente. Nós queremos orar por ti em nome de Jesus. Mais ainda, se o condicionalismo na tua vida tem a ver com enfermidade, algo que tem marcado a tua vida, algo que tem marcado